hoje nós estamos encerrando uma série entre o céu e a terra, e eu confesso que eu gostaria até de continuar falando sobre esse tema. É um tema que Deus tem trazido no meu coração. Olha que interessante, né? A gente que caminha tanto tempo e ministra a palavra e tem essa incumbência também, essa honra, talvez tenha sido ao longo desses, sei lá, quase 30 anos de caminhada com Deus, 28 está fazendo esse ano, que eu tenha me detido, que eu tenha parado para estudar, para ser mais tocado e ministrado sobre a eternidade, sobre os últimos dias, sobre o final dos tempos. E eu quero que você, junto comigo aqui, nesse dia também possa abrir o seu coração para entender o que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus por si mesma, ela possa tocar no seu coração e trazer transformação verdadeira, profunda. Amém? Abra sua Bíblia lá, por favor, no livro de Lucas, capítulo 16, deixa lá aberto. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 19. Capítulo 16 do Evangelho de Lucas. E eu quero falar sobre um tema que para mim foi extremamente relevante, importante, e que trouxe uma ação de transformação no meu coração nessa semana. Lucas 16, a partir do verso 19. Mas deixa aberto e nós já vamos ler os versículos subsequentes ao 19 também. E o tema dessa ministração é: há um abismo, há um grande abismo que nos separa. Há um grande abismo que nos separa. E eu quero falar sobre esse grande abismo aqui e pensar junto com você sobre algumas realidades que dizem respeito à nossa própria existência. Todo mundo essa semana, e independentemente do credo, da fé que cada um professa, você soube que o Papa Francisco faleceu. Amém? Segunda-feira passada. E que foi enterrado só ontem. Então ficou a semana inteira nos protocolos da Igreja Católica até que ele fosse enterrado ontem com a plena celebração. Por que eu estou trazendo aqui esse evento, né? O falecimento, velório e sepultamento do Papa? Porque o evento em si, a morte do Papa, trouxe uma reflexão profunda sobre, mais uma vez, sobre a morte, como a morte alcança cada um de nós, como nós somos finitos. E mesmo o Papa, que é o representante da Igreja Católica, e ele tem essa prerrogativa de ser, para o dogma católico, que fique bem claro, o representante da Igreja, o Supremo Padre, o Pai espiritual da Igreja Católica, a figura do Papa, tudo que está envolvido na instituição do papado, movimenta o mundo inteirinho, levando lá para Roma, onde ele foi sepultado, mais de 50 chefes de Estado, presidentes, primeiros ministros, gente poderosa, importante, você deve ter visto. E pelo menos de 400 a 500 mil pessoas passaram pelo velório, pelo funeral dele, entre terça e até ontem. Isso dá mais ou menos 2 Criciúmas inteiras, participando de um momento fúnebre, de um funeral. E ali estavam homens e mulheres que eram, e são, portanto, evangélicos, protestantes, agnósticos, ateus, muçulmanos, enfim, hindus, que têm outra fé, mas estavam ali. Estavam ali. Ou seja, a questão da morte deveria, então atente para isso em primeiro lugar, a questão da morte deveria, o fundamento no qual nós construímos a nossa visão pós-mortem, ou seja, depois da morte, deveria influenciar decisivamente como nós vivemos no dia de hoje. Olha que coisa interessante, se nós professamos uma fé em Cristo, em Jesus, e celebramos a Páscoa a semana passada, que morreu e ressuscitou, e ele disse em João 14, eu vou deixar moradas para vocês, eu vou preparar. A nossa vivência, a nossa prática de fé, a nossa caminhada de fé deveria apontar, e quando eu digo deveria, é sempre numa suposição, para um caminho onde nós estamos construindo uma jornada aqui nessa terra em peregrinação até chegar aos céus. Concorda comigo? Deveria ser assim, porque foi assim que Jesus ensinou. Ele não se apegou às coisas terrenas. Então a morte, e eu peguei aqui esse evento do papado nessa semana, porque para mim foi muito claro, clarividente, que mesmo um homem, de novo, no dogma católico, com tanto poder e autoridade, hoje é apenas e tão somente mais um na história. Inclusive hoje está sendo aberto lá o túmulo dele para que as pessoas visitem. Hoje no domingo já as pessoas estão visitando o túmulo do Papa que foi enterrado ontem. Então mais um Papa e daqui a pouco vem outro Papa e assim é na vida. Então
Pare para pensar, nós como crentes no Senhor Jesus, se você já professa uma fé verdadeira, genuína em Jesus Cristo, e crê no Evangelho do Reino de Deus, nós deveríamos considerar a vida pós-morte, a vida pós a morte, como algo definidor da vida como nós vivemos hoje. Senão é incongruente, não faz sentido. Porque se eu não considero como eu vivo hoje, apontando para a eternidade, não faz sentido. Então melhor eu seria nem considerar, não existe nada depois da morte, então eu vou viver só essa vida aqui, entre 0 e 80 anos, mais ou menos, né? Então vamos tocar-lhe o pau, vamos viver, se esbaldar e pronto, porque depois todo mundo vai morrer mesmo. E aí nós chegamos numa bifurcação, e eu quero que você leia comigo essa parábola que Jesus conta aos discípulos, e que é relatada pelo evangelista Lucas, no capítulo 16, no verso 19, diz assim, fica com a sua Bíblia aberta, por favor, e confira. Na minha versão diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, que é inferno, onde estava sendo atormentado, o rico olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, preste bem atenção, entre vós e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do lado dele para o seu e do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Jesus contou muitos dos ensinamentos por meio de parábolas. As parábolas eram ensinamentos triviais de evidências práticas para que aquilo fosse aplicado já na vida deles. Então as parábolas eram um meio pelo qual Jesus encontrava para fazer com que um termo e um tema complexo fosse simplificado para que todos entendessem. Quando Lucas escreve, o evangelista Lucas escreve o Evangelho de Lucas, ele escreve endereçado a Teófilo, que era um amigo dele, e ele era um não-judeu. Então preste atenção no endereçamento da carta. Ele era um gentil, era alguém que não professava uma fé judaica, mas é claro que não era só para ele, para os gentios, era para toda a comunidade judaica e os não-judeus também, mas tinha um foco. O foco do Evangelho de Lucas é exaltar Jesus como o Salvador da humanidade, como o Senhor de todas as coisas. E aí, nós vemos o evangelista Lucas, e é o maior evangelho de todos, dos 4. Tem relatos em Lucas que não tem nenhum dos outros 3. Lucas escreve com detalhe, com minúcia, ele escreve fazendo com que os apontamentos sejam claros, e quando ele traz a parábola do rico e do Lázaro, ele está falando sobre um tema crucial na caminhada de Jesus, e que hoje, nesse dia, nesse domingo, chega até nós precisamos dar uma resposta. Há um grande abismo entre nós, Abraão diz. Há um grande abismo. E que abismo é esse, eu pergunto a você? Que abismo é esse que nos separa de um mundo para o outro mundo? Mas antes de responder, vamos lá as 2 figuras proeminentes desse texto. O rico e o Lázaro. E é interessante que o rico não tem nome. Não é mencionado o nome dele. Lázaro, de outra maneira, o pobre, é mencionado. E esse rico era um homem, como a palavra diz, a gente acabou de ler, e vai checando aí, era um homem que tinha luxo, ele vivia no luxo, na ostentação, ele vivia num castelo. E a figura aqui, pense de um homem encastelado, orgulhoso, vaidoso, indiferente para com as situações. Era esse homem, rico. Será que a gente consegue ver tanta gente hoje assim? Muitos, né?
Talvez a gente seja um desses, mas você fala, pastor, mas eu não tenho tanto dinheiro. Talvez não se equivalha, cada um de nós, a uma situação econômica de muito desfrute, mas talvez sejam outras riquezas. Mas esse era o cara, homem rico, indiferente, orgulhoso, vaidoso, e que morava num castelo, um palácio, com luxo. A palavra de Deus diz que naquele lugar, perto desse lugar de ostentação, fora deixado mendigo, presta atenção agora, fora deixado, o que quer dizer isso? Alguém deixou esse mendigo leproso, chamado Lázaro. E aí, a palavra de Deus, e só a palavra de Deus, permite que a gente caminhe um pouco mais e compreenda que alguém, e aí a gente não consegue pensar, e aí não dá para fazer conjectura ou tentar adivinhar, por qual motivo alguém deixa um pobre na porta de um rico? O que vocês acham? Por quê? Por uma questão quase clarividente, de que é mais fácil aquele rico abrir a porta e olhar para um pobre e dar alguma coisa para ele comer. Eu não vou deixar um pobre leproso na porta de um pobre. Um pobre com outro pobre vai dar dois pobres. Não é? Agora, com um pobre com outro rico, pode ser, quem sabe, teria a chance de, quem sabe, ele abrir a porta com um ato de misericórdia e falar, nossa, Lázaro, você está aqui? Eu estou aqui todo dia, aqui, senhor, dá uma comidinha, tá? Pega o rei, traz o resto que sobrou lá e dá para ele aqui. São duas figuras que saltam aos olhos e têm construções diferentes. O Evangelho vai mostrando, e na narração de Lucas fica claro que quando esse homem é deixado leproso às portas de um homem rico, tem uma circunstância aqui que é agravante, que era a lepra. E você sabe disso, não precisa ser estudioso, que a lepra, no tempo de Jesus, e muito antes, lá quando Deus dá a lei a Moisés, lá em Levítico 17, você pode ler, 17 e 18, tem a ordenança sobre a lepra. E cuidado, porque tem muita gente que diz, sem nenhum tipo de embasamento bíblico, que a lepra era equivalente a alguém que era amaldiçoado por Deus. Isso é uma falta de conhecimento bíblico. Em Levítico 17, você vai ver uma ordenança clara de Deus para Moisés e para todo o povo, dizendo sobre a pele esbranquiçada, ele usa esse termo. Se a pele estiver em carne viva, esbranquiçada, pode ser lepra, leve ao sacerdote, o sacerdote vai olhar, se estiver impuro, fique longe da comunidade, como uma forma de quarentena para proteger os outros, porque era uma doença que era transmitida no contato. Então, há uma visão de Deus, de proteger o povo, sendo que aquele que era doente, ele se afasta. Ué, não é assim hoje? A gente quando está gripado não fica de canto? Quando a gente está com alguma coisa, uma doença, a gente não fica de canto para proteger os outros? Então, só para fechar esse parênteses, a lepra não era uma maldição auto-infligida sobre uma pessoa, onde ela pegava e falava, eu tenho lepra e eu sou condenado por Deus, o Senhor me condenou. Não, não era isso. Mas sim, ele tinha um agravante, ele era um homem pobre e leproso na porta de um rico. E aí nós temos que fazer uma consideração aqui, primária. Nós vivemos a nossa vida muitas vezes e não consideramos algumas das situações que nós vivemos e olhamos para elas como algumas coisas que para nós parecem aleatórias. Não existe aleatoriedade, ou seja, na vida do crente, na vida daquele que serve a Cristo Jesus, não existe um tropeço qualquer. Eu não estou dizendo, não estou eliminando a condição de que muitas coisas variáveis na nossa vida são incontroláveis. Quando você sai da manhã, furou o pneu, não é um diabo que furou o teu pneu. De repente o teu pneu estava careca há 4 anos, você não trocou o pneu, pronto, furou o pneu, vai trocar o pneu. Não adianta falar, Deus, está amarrado o diabo. Não, você não trocou o pneu, não foi diligente, agora vai trocar o pneu. Ok? Mas agora eu estou doente, eu só fico doente, o diabo não sei o que lá. Não, mas você não se cuida, não come direito, não tem um cuidado agora com mudança de tempo, então isso é nosso. Agora, quando a gente olha para a verdade do Evangelho, a gente começa a considerar algumas situações e eu quero caminhar com você para que isso amplie na nossa vida. Há uma grande diferença entre essas duas figuras. Eu vejo que esse homem, o leproso, Lázaro, e Lázaro quer dizer Deus é meu auxílio, para que você entenda, Deus é meu auxílio. Olha que interessante, às vezes nós podemos olhar para a nossa vida, na nossa história, e não ter muita coisa. Talvez você esteja no momento da sua história, da sua vida, que você se veja muito parecido com a condição de Lázaro. Às portas esperando alguma coisa acontecer.
esperando que alguma coisa nasça de forma diferente, que Deus opere o milagre. Mas aí, meu querido irmão, você que está aqui comigo, preste muita atenção. Há um fator desencadeador de tudo isso, que é a fé que se move por meio da tragédia, é a fé que se move por meio da desgraça, é a fé em Cristo, é a fé naquele Deus, que é um supremo Senhor sobre todas as coisas. E aí não tem como não nos lembrarmos a mulher, o próprio Evangelho de Lucas fala sobre isso, a mulher com fluxo de sangue, qual é a condição dela? É muito semelhante a desse pobre Lázaro que está às portas de um homem rico, esperando que ele olhe com benevolência, com generosidade. Ele não olha, mas ele espera. O que a mulher com fluxo de sangue faz? Depois de 12 anos sangrando, literalmente, ela entra por meio da multidão e ela diz: se eu apenas tocar nas vestes daquele homem, do Nazareno, de Jesus, eu serei curada. E ela entra, se esgueira, vai para um lado, vai para o outro, os discípulos tentam afastá-la, por favor, até que Jesus sente que alguém toca de maneira diferente nele, ele diz: alguém me tocou com poder, mestre, todo mundo te aperta e te toca, os discípulos dizem: como que alguém te tocou? Não, pare tudo. Ou seja, Jesus para naquela hora, existe um movimento dos céus naquela hora, porque alguém o procura. Então, grave isso. Existe Lázaro às portas de um homem rico, esperando que a misericórdia flua daquele homem rico, e de alguma maneira ele traga comida, e ele diz que as coisas que os cães, as coisas que são desprezíveis, possa alimentá-lo, a coisa mais básica. Era essa mulher. A mulher do fluxo de sangue era essa mulher. Se nós entrássemos em outros textos bíblicos, nós poderíamos ir longe pensando sobre isso. Quando a gente olha lá em Mateus 16, se eu não me engano, tem um outro exemplo claro, inclusive com alguma semelhança, na reflexão sobre cão, cachorrinho, pão, a mulher cananeia. A mulher cananeia, ou seja, uma mulher que não era judia, era uma mulher estrangeira, que quando vê Jesus, ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, o Senhor não pode curá-la? O que os discípulos, primeiro Jesus fala, né? Primeiro os discípulos falam: deixa essa mulher de canto. Jesus fala: olha, eu vim para o povo, para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus, ele diz assim: olha, eu estou caminhando para salvar o povo de Israel. Daí ele diz assim: não é lícito eu tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorros, aos cães. O que ela diz? Se dá migalha, se cair o farelo, eu também vou comer. Então deixa cair o farelo, porque eu vou me alimentar desse farelo. Daquilo que cai da mesa eu vou me alimentar. O que Jesus fala nesse caso da mulher cananeia? Eu nunca vi uma fé como essa. A tua filha está curada. Você consegue perceber que é uma semelhança no comportamento de Lázaro, esse Lázaro, não aquele outro Lázaro, de irmão de Marta e Maria, a mulher cananeia, a mulher do fluxo de sangue, há uma linha, um cordão que envolve todos eles. Eles estão na expectativa de que alguma coisa pode acontecer. Agora, vamos transpor para a nossa realidade. Se nós vivemos a nossa vida sem a consideração da vida após a morte, nós vivemos apenas tocando no que é tangível, naquilo que a gente pode conquistar. Era o coração desse homem rico. A gente nunca tem uma expectativa, se vivemos assim, de que alguma coisa pode sobrevir de forma diferente, que o milagre pode nos alcançar naquele dia, de que a conversão que nós orávamos por tanto tempo daquela pessoa pode acontecer, uma cura, que a gente até cansou de orar por aquela cura daquele amigo enfermo, daquele parente, pode acontecer, o filho, uma bênção em casa, uma situação financeira. O nosso coração precisa ser reavivado e precisa estar nessa condição de espera, de expectativa diária. A porta vai se abrir, Ele vai olhar para mim, Ele vai ter misericórdia e Ele vai lançar para mim nem que seja um farelinho do pão, porque isso já é suficiente para a minha vida. Mas se nós vivemos com uma geração morta ou distraída, e eu não sei o que é pior, mas os dois são muito semelhantes, uma geração distraída e apenas então somente vivendo os dias como se fossem dias quaisquer, nós não temos essa expectativa. Lázaro tinha essa expectativa, era um homem que esperava que as coisas aconteciam. E aí acontece algo fundamental aqui, queridos, que eu comecei falando sobre a morte. A morte vem para todos. Concorda comigo? Mesmo que você não concorda, vai chegar, né? Ninguém fica para semente, como se diz os antigos, né? Você vai morrer um dia e eu também vou morrer. Até tem uma frase do John MacArthur, grande pastor americano, que a única coisa que a morte pode, o poder da morte, o único poder da morte é nos entregar a Cristo Jesus. Acho linda essa frase. O único poder da morte é nos entregar a Cristo. E aí tem um
um caminho aqui. Os dois morrem. E aí é uma inversão. O rico torna-se pobre e o pobre torna-se rico. E é importante fazer uma distinção aqui para dizer que a riqueza não é pecado e não levou o rico para o inferno. E a pobreza não é um mérito, um atributo que levou ele para o céu. Era o coração. Para não dizer assim, viu? Reafirmando, viu? Por isso eu quero ser pobre na minha vida, porque daí eu vou para o céu. Eu não quero ser pobre não, gente. E não é que a gente tem que querer ser rico, é outra coisa. Mas não é porque Lázaro era pobrezinho, daí Jesus olhou para ele e falou, tá, vem aqui para o seio de Abraão. O seio de Abraão é uma figura de linguagem que fala sobre o céu, ok? E o Hades ali quer dizer o inferno. Então, pensa comigo, a coisa se inverteu. E por que se inverteu? Porque naturalmente, Gálatas 5, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, ele vai colher. Justiça de Deus, atributo da justiça de Deus, concorda comigo? Então, o homem que tinha o nome de Lázaro, Deus é meu auxílio, que mesmo sofrendo de lepra, sendo deixado de lado, um mendigo, desqualificado para a sociedade, ele tinha uma expectativa às portas de um homem rico, de que esse homem rico um dia pudesse olhar com misericórdia para ele e pudesse estender, ainda que jogando alguma coisinha para ele comer. Esse homem sobe aos céus. O outro homem rico, vaidoso, orgulhoso, desce ao inferno. E aí nós temos a grande e célebre, o célebre diálogo. Um se vê no inferno olhando para cima, e o outro de cima olha para baixo. E a intermediação de Abraão. E aí o rico, como nós lemos aqui, diz, pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo assim na água, para molhar só aqui a minha boca, porque estou queimando. Claro que é uma figura de linguagem, ali não é um céu expresso de fogo, ele não está com sede ali. Mas ele está dizendo que eu estou sofrendo. E agora há uma diferença grande aqui. Não é nem o Lázaro que diz assim, não, bem feito para ti. Tu não me acolheu lá agora eu também vou ficar aqui, vou pagar o mal com o mal. O próprio Abraão diz assim, ei, não há como fazer isso, porque é um grande abismo entre vocês. Queridos irmãos, esse grande abismo não é só o distanciamento de um futuro que é certo, para alguns incerto, mas é certo, chegará o dia em que o próprio Rei, o Senhor Jesus, voltará e julgará cada um de nós. E as semeaduras que fizemos aqui, elas serão apontadas para uma colheita, para a eternidade com Deus, ou para uma eternidade sem Deus. A ira de Deus, mencionada na palavra, na própria palavra do soberano, ela virá sobre a humanidade, e o juízo se estabelecerá, de forma reta, como o reto juiz. Por que Jesus deixa registrado isso, a parábola do rico e do Lázaro? Para mostrar de forma evidente que um dia as recompensas que nós imaginamos que podem trazer algum tipo de conforto para a nossa vida aqui nessa terra, elas não valerão de nada. E não importa se você vai descer um caixão de 10 mil reais ou você vai ser envolvido com um lençol branco e vai ser colocado numa terra. Ou se você vai descer num caixão de zinco com 3 caixões como os papas são enterrados. O último aí não quis esse caixão. Não importa se é caixão de zinco, de ouro, a recompensa da eternidade vai ser medida por aquilo que efetivamente nós professamos, vivemos, construímos a nossa vida. E parece algo tão simples, você poderia dizer, mas puxa vida, que mensagem simples, é tipo assim da lebre, né, e da tartaruga, os contos que a gente ensina para as crianças, assim, qual é a mensagem dessa história? A mensagem mais profunda é que há um abismo entre nós. Esse abismo, preste bem atenção, é um abismo que leva a muita inquietação na vida presente. E eu explico. Muitas pessoas hoje estão vivendo as suas próprias vidas olhando para o dia de amanhã, então somente para o dia de amanhã. Elas não cogitam, não esperam e não constroem para a eternidade. O próprio Jesus, um outro texto, diz que quando nós construímos para a eternidade, quando nós acumulamos riquezas para a eternidade, nós estamos apontando para aquilo que um dia será verdadeiro. Mas nós vivemos uma sociedade onde construir para o futuro é algo insano. Você já deve ter ouvido falar, ou talvez até tenha replicado isso. Só se vive uma vez, portanto, vamos viver da maneira como a gente precisa viver. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, viva, mergulhe de cabeça, é para você. Ouça a voz do seu coração e mergulhe profundamente em tudo isso. Parece ditados bonitos,
Parece até um conselho bonito para a gente não perder as oportunidades da vida. Poxa, vai lá, seja corajoso, ousado. Mas o que isso encerra de verdade segundo o padrão bíblico? Se a Bíblia nos ensina que nós devemos, com discernimento, medir os nossos passos nessa terra, para que a recompensa final seja uma recompensa que traga descanso e paz, o que estamos fazendo? E é por isso que eu disse desde o início aqui, que muito pouco a gente pensa sobre isso, porque a morte para nós ainda é uma grande barreira. E é fato que ninguém voltou do Hades para voltar e falar para nós o como é. E se voltou, não é de Deus. Não tem o selo de Cristo. Porque ao homem está dado e ordenado morrer uma vez só, e depois disso vem o juízo, a palavra de Deus diz. Não existe reencarnação, não existe uma voz que fala do além, não existe o pai e a mãe que morreram e agora uma pessoa recebeu uma carta psicografada dizendo eu estou bem, ou eu estou mal, ou eu estou aquilo, faça isso. Não existe. Isso é enganação, isso é uma ação demoníaca, então fuja disso, por favor. Se você acredita nisso, pare de acreditar hoje. Não existe isso, segundo o padrão da palavra de Deus. Existe o juízo depois da morte. E Rico e Lázaro estão aqui, intermediados por Abraão. E quando ele diz, há um abismo entre nós, a gente poderia fazer algumas análises e concluir algumas coisas falando da nossa realidade sobre esse abismo. E que abismo seria esse? Nós já recebemos uma mensagem salvadora de que Cristo Jesus é o Senhor de toda a humanidade. Concorda comigo? Nós já recebemos um grande presente, uma grande recompensa. E por que nós esperamos além dessa grande recompensa, que é a vida eterna com Cristo Jesus, esperamos algo muito maior do que isso? E eu explico, é claro que nós esperamos coisas maiores, porque o nosso apetite carnal, e olhe para si agora, eu olho para mim, o nosso desejo humano, carnal, que milita, que briga dentro de nós, ele quer se apossar de muitas coisas, ele quer viver coisas nessa vida. Aí você pode falar, pastor, há algo de errado em eu ser feliz nessa vida, ter prazer nessa vida com a minha família, meus irmãos, com a comunidade chamada igreja? É claro que não, desde que não nos apeguemos nessas coisas que são muito boas e que Deus pode nos dar, como as únicas e últimas, aliás, que podem trazer felicidade para nós. Isso sim é pecado e idolatria. E é por isso que nós vivemos uma sociedade hoje fraturada na sua visão existencial. Você já parou para ver, né? Não precisa nem eu dizer aqui. As pessoas andam sem força, sem vontade, sem desejo de fazer nada, tristes, com sentido de abandono, vivendo um dia após o outro, sendo empurradas. E a gente olha, mas por que isso? Porque o grande problema do homem não é um problema dele com o outro irmão, é um problema dele com o seu Criador. E esse problema tem um nome, que é o pecado, é o distanciamento de Deus. Quando nós corrigimos isso, há uma ação do Espírito Santo lançando uma centelha de fé. É como se nós olhássemos para aqueles discípulos que quando viram Jesus sendo crucificado, eles estavam alguns de perto, outros de longe, com medo dos romanos, eles olhassem e falavam, puxa vida, agora acabou. Acabou porque o Senhor que estava conosco aqui foi até a cruz, o que vai ser de nós? Quando Jesus chega depois de ressurreto e invade o aposento onde ele estava, o que é a primeira palavra que ele diz? Ele chega, abre a porta e diz, paz seja convosco. E o paz aqui, não é uma paz que a gente fala assim da bandeira branca, vamos ter paz com todo mundo. Não é isso. A paz aqui é o shalom, que quer dizer a plenitude, é muito mais do que a paz da ausência de um conflito. É o shalom, é aquele momento onde a gente descansa no meio da tragédia. Ei, querido irmão, Lázaro, esse homem leproso, pobre, ele descansava porque o nome dele apontava para algo mais profundo. E a Bíblia diz que imediatamente depois da morte, um vai para o céu e o outro vai para o inferno. E aí eu fico pensando, né? Puxa vida, será que Deus não poderia ter deixado Lázaro pelo menos molhar a ponta da água assim e dar um pouquinho da boca do rico, porque afinal de contas o rico estava ali querendo tão pouquinho? Algo muito sério aqui, que revela o quanto nós estamos distraídos, envolvidos, entorpecidos com o mundo, com o materialismo desse mundo, o quanto nós perdemos a visão da eternidade, da nossa vida pós-morte, e aquilo que a palavra diz em Romanos capítulo 8, que os sofrimentos que nós passamos, os sofrimentos desse tempo não se comparam com a glória de Deus a ser revelada em nós no porvir. Vou repetir, Paulo diz isso. Os sofrimentos momentâneos que você vive, então grave isso.
Alimente-se dessa verdade na sua vida. Por mais que você esteja ou tenha passado por um problema físico, emocional, perda de alguém querido, um problema existencial, alguma situação que você não consegue controlar, seja alimentado pela esperança, que é o próprio Cristo. Não é uma esperança etérea, não é uma coisinha assim de nada. A esperança tem um nome, a confiança tem um nome, o amor tem um nome, a verdade tem um nome, e tudo isso é Jesus. E é por isso que quando a gente olha uma pessoa como esse pobre mendigo leproso, indo para o céu, pensa na condição dele agora no céu. Agora ele é patrão, como a gente brinca. E o outro está lá, desesperado, a ponto de ele dizer assim, então já que não é comigo, então, presta atenção aqui. Já que comigo não rola, então, por favor, eu peço que você mande alguém à casa dos meus irmãos e anuncie essa verdade. Existe um verbo aqui claro que a gente precisa trazer para a nossa realidade agora. É como se do chão da terra brotasse uma instância, brotasse um requerimento, uma urgência, dizendo assim, por favor, anunciem que quando esse mundo passar, a palavra de Deus não passará e ela se cumprirá na sua totalidade. E aqueles que viveram de maneira desregrada, viveram nos prazeres mundanos, eles colherão as semeaduras que fizeram ao longo desses anos. Aí você pode falar, glória a Deus, pastor, eu estou bem porque eu não estou fazendo nada de errado. Mas está fazendo certo? A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, aquele que sabe o que deve fazer e fazer o bem e não faz, comete pecado. Porque a gente fala, às vezes se esquiva no escapismo espiritual e diz assim, eu não bebo, não fumo, não mato, não estrupo. Brinca, né? Fala, eu estou bem, voando. Vou na igreja, dou o dízimo, né? Querido irmão, a verdade nua e crua é que você vai ter que prestar contas não a um pastor, não a uma igreja, não a uma denominação, assim como eu. Você vai ter que prestar contas a Deus. E a prestação de contas ela vai estar ligada a uma equação de proporcionalidade. Presta atenção. Tudo que Deus colocou na sua mão de talento, Ele vai cobrar e vai exigir, e vai pedir que você mostre o quanto você multiplicou dos talentos. A parábola dos talentos, não dá para a gente abrir aqui para falar sobre isso, mas você conhece. E se Ele te deu 2 talentos... pastor, eu não sei nem o que Ele me deu. Está longe do corpo de Cristo. Quem não sabe como deve ser usado para a glória de Deus, é porque nunca foi usado e nunca entrou no movimento chamado igreja, que não é uma instituição, não é esse prédio aqui. Sabe como eu aprendi os meus talentos? Eu aprendi a reconhecê-los, melhor dizendo, na igreja. Onde as pessoas olhavam para mim e me diziam, faz isso aqui. Aí eu fazia, até gostava de fazer, a outra até não gostava, mas daqui a pouco, poxa, Deus me trouxe aqui, tem um talento meu aqui, tem uma capacidade, um dom que não é meu, Deus me deu, e eu devo multiplicar. Agora, se eu olho só para mim, e para mim no espelho, numa visão narcisística, sabe? Olha como eu sou belo, olha como eu sou maravilhoso. A bruxa da Branca de Neve. É por isso que tem muito crente que não reconheceu o seu talento depois de 30, 40 anos, porque nunca se permitiu ser exortado, corrigido no meio da igreja. Então não se engane. Você quer reconhecer o seu talento e multiplicar? Participe, seja um membro do corpo chamado igreja, ligado. A mão ligada ao cotovelo, ligado ao ombro, ligado ao tronco, às pernas, todos a cabeça que é Cristo. Percebe? Quando Lázaro diz assim, olha, será que você pode dar um pouquinho na expectativa dele? Você pode me saciar minha sede em vida, a minha fome, e o rico não sacia? Sabe o que me traz aqui também uma inquietação? E ontem eu estava orando em cima dessa palavra e eu fiquei pensando, e trago isso aqui como uma reflexão. Às vezes, a grande resposta que você precisa está tão próxima, e parece uma lógica tão inversa, que a gente olha e fala assim, não, essa situação aqui, ou aquela pessoa, essa situação não vai me valer de nada, então eu vou virar a página, vou esperar outra coisa. Na vida daquele rico, o exercício da misericórdia e da generosidade que poderia ser desenvolvido na relação com o pobre, poderia salvá-lo. E ele poderia até conhecer o Deus que aquele pobre leproso professava, mas ele manteve a porta fechada. Eu fiquei pensando quantas oportunidades nós perdemos e continuamos perdendo, de pessoas que Deus manda para nós, de circunstâncias que a gente, na nossa visão limitada, diz assim, não, o meu quadradinho é esse aqui, eu não me permito fazer mais nada.
E às vezes tem um pobre, um leproso na nossa porta, esperando para que ele seja um instrumento de correção na minha vida. Consegue entender isso? Porque às vezes a gente se equivale e bota assim um patamar e uma régua tão alto que diz assim, não, eu só converso aqui, eu frequento aqui. Quando a gente se despoja desse orgulho, dessa vaidade e se permite viver fora da nossa dimensão de controle, o Espírito Santo invariavelmente nos constrange e nos faz crescer, nos exorta, diz assim, pronto, agora eu estou te ajudando. Agora eu estou te corrigindo no teu orgulho, na tua vaidade, você está ajudando esse, aquele ali, você está varrendo um chão, você está lá numa comunidade carente entregando pão para as pessoas, você está visitando não sei o que lá, está no hospital, aí eu não sei o teu dom, o teu talento. Você percebe? O rico ficou encastelado. A vida de comunidade, a vida da igreja é uma vida de envio. É uma vida de envio. E aí nós precisamos nos perguntar o quanto nós vivemos nesses abismos. E eu repito, há um grande abismo que nos separa. Há algo profundamente diferente, queridos, irreconciliável entre a promessa de Jesus e a falsa esperança de um suposto descanso. Não se contente com essa mentira mundana que campeia em vários lugares do mundo. Existe um grande abismo naquilo que Jesus oferece como futuro e eternidade, aquilo que o muro diz para você. Várias religiões oferecem um futuro mentiroso, que a gente nunca vai tocar, seja o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o gnosticismo, o ateísmo. A única esperança verdadeira, concreta, palpável que a gente pode pegar é o evangelho. Mas pastor, como é que eu pego? Pela fé. Ninguém que foi lá voltou, mas pela fé a gente crê nisso, que um dia nós estaremos todos juntos com Cristo para todo sempre, e sempre o adorando, celebrando, vivendo sem lágrimas, sem luto, sem choro, sem dores, sem aquela dor aqui, sem inquietações, sem ansiedades, porque nós seremos supridos como ovelhas do seu rebanho. Mas existe um grande abismo nesses dois mundos, e agora eu explico de forma muito clara na nossa realidade. Quando você olha para um crente em Jesus e para um casamento de um homem e de uma mulher que servem a Cristo de maneira piedosa, mesmo sendo pecadores, óbvio, essa é a condição de todos, e você olha para um casal da mesma idade, vai abrindo o leque pensando, da mesma idade, com a mesma condição socioeconômica, formação acadêmica, igualzinho, as mesmas condições, mas esse aqui professa uma fé em Cristo Jesus e vivem debaixo de uma vida piedosa, procurando obedecer a Cristo e vivendo em comunidade. Você pega o outro casal, a mesma condição, compara o abismo. Verifica o abismo. Vou mais fundo agora. Pega dois jovens, duas meninas de 15 anos e dois meninos de 15 anos e bota aqui, crentes. Esses dois aqui de 15 anos nunca vão fazer bagunça? Brincadeira. Isso não existe, não nasceu ainda. Não vão fazer bagunça, vão estudar, são uns anjos na terra. Brincadeira, não existe. Você pega esses jovens que procuram, que lutam contra os apetites, os desejos, as vontades, as desobediências, as rebeldias, mas eles estão buscando, estão indo, estão buscando, estão... Aqui. Pega dois meninos e duas meninas que não conhecem a Cristo aqui, voltados apenas aos apetites da carne, aos desejos e à luxúria do coração de todos os homens têm isso, aqui. Existe ou não existe um grande abismo entre eles? Existe. E a gente vê isso. A gente vê na vida das crianças. A gente vê isso. E agora eu vou mais longe. Olhe para você. E olhe você antes de Cristo e depois de Cristo. Que abismo. Que abismo. Uma pessoa assim, e eu vou dizer assim, você sabe quem era esse assim, você lá. E esse assim, como era você aqui. Eu consigo me ver quem eu era esse assim e quem sou esse assim. Existe um grande abismo irreconciliável. Não tem como voltar. É como se fossem os continentes. Vamos pegar a África e juntar com a América do Sul. Não dá. Tem um oceano no meio. Não dá para a gente botar um negócio assim, espremer o chinês, né? Botar uns guindastes e juntar. Não dá. Tem um oceano no meio. Esse abismo nos separa. Esse abismo nos identifica. Só que esse abismo também nos comissiona. E esse comissionamento, eu quero encerrar aqui, é o que a palavra diz no final. Olha só, presta atenção, lá no 30 ele diz assim, não, pai Abraão,
disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Olha que argumento fantástico, né, gente? Presta atenção, nós estamos falando aqui de vida após a morte. Nossa, se alguém viesse, agora presta atenção. Ei, sabe aquelas dúvidas que a gente tem como crente, diz assim, acho que não vai ser tudo isso, não. Acho que não vai ser tão pesado. Mas se voltasse alguém do inferno, eu não vou nem dizer do céu, né? Porque do céu o cara vai falar, tudo bem, do céu? Tudo bem, todo mundo vai morrer, todo mundo vai ser salvo mesmo, Jesus é bonzinho, Deus é bonzinho, mas se viesse um cara com a pele chamuscada, cheirando galinha queimada, voltando assim, falando, gente, escapei, ele estava dormindo lá, o cramulhão estava dormindo e na hora eu escapei, eu tenho 30 segundos para falar para vocês, igual o Enéas, lembra? Sou Enéas, o candidato à presidência, eu sou Enéas, meu nome é Enéas, 30 segundos, o que será que ele falaria, hein? Será que ele falaria assim, gente, tá top, solzão, quentinho, quem gosta de verão, comida, tudo ok. Só descer que a galera já está lá, o baile vai começar. Será? Olha o que o rico fala. Puxa, se viesse alguém dentre os mortos, talvez convencesse. O argumento é inteligência, existe uma lógica nisso. E de fato, se viesse alguém, entrasse aqui alguém que a gente já morreu, não vai acontecer nunca isso. Alguém que já morreu e, entre aspas, foi para o inferno e chegasse aqui e pregasse e falasse, gente, eu quero dar um relato do inferno. Vocês estão brincando, porque eu estou lá e não tenho como sair, mas eu estou avisando vocês ainda têm oportunidade. O que a palavra de Deus diz? Abraão fala assim, eles têm a lei e os profetas. O que quer dizer isso naquele texto, naquele contexto? Eles tinham a lei, Moisés, os 10 mandamentos e os profetas, que durante toda a história de Israel, falaram sobre o juízo, a vinda do Cristo, tudo. O que vocês vão fazer? Mesmo que, ele diz, a lei e os profetas vieram, e agora, o que mais eles precisariam? E aí tem um imperativo aqui, ei, presta atenção. Nós temos a lei, os profetas, o evangelho, a vida de Jesus, a morte, a ressurreição dele. O escapismo que muitas pessoas dizem hoje, falando assim, mas ninguém falou para mim de Jesus, ninguém me explicou, numa autoindulgência, num vitimismo, sabe? Mas ninguém me explica direito de Jesus. Pô, a pessoa está 20 anos na igreja, não parou ainda nem de mentir. Como que o pastor vai entrar dentro do coração dela, da língua dela e amarrar, para ela não mentir no trabalho? Não dá. Como é que eu vou parar de falar palavrão? Eu não aprendi ainda, pastor. Poxa, toma vergonha na cara e para de falar o palavrão. Você sujeita a Cristo. Muda a linguagem. Quando nós olhamos para isso, a gente percebe o quanto a gente tem que caminhar ainda. E quanto esse abismo que nos separa também nos identifica, mas também nos compromete e nos comissiona a continuar pregando o evangelho. Ele compromete você e a mim. Porque as pessoas nesse dia, nessa manhã, nesse domingo, muitos estão nesse grande abismo. E eles acham que, como rico, nada vai acontecer. Vai acontecer. A morte nos visita, a todos. E um dia, nós teremos que prestar contas de tudo isso. Eu encerro aqui, falando da história de Jim Elliot, um grande homem, jovem, universitário americano, com 23 anos, mais ou menos, pós-universidade. Ele mais 4 amigos decidem numa viagem missionária aí para o interior do Equador, alcançar uma tribo não alcançada, de índios, indígenas equatorianos. Isso em 1950, mais ou menos. Eles ficam lá durante 3 anos, sem um contato com os índios, fazendo um pré-lançamento, uma base para depois chegar até eles. Depois de 3, 4 anos, nessas abordagens iniciais, eles vão até a aldeia. E na aldeia, são recebidos de uma forma completamente agressiva pelos indígenas. E todos os 5 jovens são mortos naquele dia, com flechas, tacapes, e são mortos os jovens americanos. O Jim Elliot foi
junto com seus amigos, um ícone. Quando ele morre, o governo americano obviamente sabe disso, pega os corpos, leva para os Estados Unidos. A esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, vai para aquele lugar. Ela decide, era uma jovem, de 20 e poucos anos. Vai para o lugar onde o marido dela tinha sido morto. O que move uma jovem? Qual o custo? Será que ela estava vendo alguma coisa que os outros não viam, da recompensa da eternidade? Quem sabe? Será que ela estava almejando algo maior do que essa vida? E ela vai para lá. E ela conhece o algoz, o assassino do seu marido. E ela fala de Jesus, a oportunidade que o Jim não teve. Fala para esse homem, um chefe da tribo, ele se converte. E toda aquela aldeia se converte a Cristo Jesus por causa do testemunho dela, de tão impactante que foi. Como que você vem até aqui a mim? Além dos Portais da Esperança, é o livro que ela escreve, Elizabeth Elliot, que virou um best-seller. Além dos Portais da Esperança. O Jim Elliot tem uma frase dele que diz assim: a eternidade irá ao mesmo tempo abrir olhos e calar bocas. A eternidade, ao mesmo tempo, irá abrir olhos e calar bocas. Ele viveu 23 anos só. Só que o exemplo dele foi um fervor missionário tão grande, mas tão grande, que impulsionou um movimento evangelístico e missionário no Brasil, na América Latina, que explodiu. Muitos jovens olharam na vida de Jim Elliot e falaram assim: eu também quero ir. Eu vou devotar minha vida porque a eternidade é logo ali. E a recompensa é logo ali, porque esse abismo que nos separa, foi todo ele sedimentado por uma ponte, por um caminho, que tem um nome, que é Cristo. Então hoje, nessa manhã, meu irmão, minha irmã, analise-se. Que abismo é esse? Que oportunidades o Senhor tem dado a você, a mim? Olhe para o lado. Às vezes a resposta que você mais procura está no lugar mais inesperado, como para aquele rico. Era o leproso, era o mendigo. Ele não atentou para aquilo. E talvez você, como eu, muitas vezes, e assim é fato, nos sentimos como os leprosos, dizendo: Senhor, Tu és o nosso auxílio, porque eu não tenho nada, ninguém tem olhado para mim, mas eu continuo crendo no Senhor. E eu vivo para manifestar a Tua glória nesse mundo e para anunciar a Tua volta. A gente encerra esse tempo falando sobre entre o céu e a terra, e a minha expectativa é que de alguma maneira você tenha sido pelo menos despertado para considerar um pouco mais, e analisar, fazer uma análise detalhada, uma investigação na sua vida, nos seus quereres, nos seus desejos, e falando: pô, pera, por que eu estou assim? Por que eu estou esperando tantas coisas desse mundo, se, como Jesus diz, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai ganhá-la. Que o Espírito Santo possa revelar isso de forma única, pessoal, intransferível no teu coração. Amém? Vamos orar? Fique de pé, por favor. Queria que você orasse junto comigo. Não se distraia. Feche seus olhos apenas para que você não se distraia. Eu quero trazer alguns apontamentos para que nós possamos alinhar a nossa vida, a palavra do Senhor revelada nessa manhã. Há sinais da graça e do favor de Deus sobre a sua vida. O que você tem feito com isso? Qual é a sua postura diante disso? Existe uma porta, algo único que o próprio Cristo já inaugurou, e Ele espera que você trilhe o caminho até lá. Como você tem trilhado esse caminho até lá? Como você tem se portado? Como você tem investigado as suas emoções, seus desejos, seus apegos, seus afetos, suas vontades? Será que elas têm dominado você? Nessa manhã é hora de aquietar o coração e entender que, sim, haverá uma recompensa para os justos. Porque a eternidade, como disse Jim, ao mesmo tempo que vai fechar olhos, abrir olhos, ela vai calar muitas bocas. E essa eternidade é o dia de hoje, que se inicia hoje, na semeadura que fazemos hoje para Jesus.
e que você tem semeado com aquilo que Deus tem te dado. Mantenha-se na postura de fé, como daquele pobre mendigo leproso, às portas esperando um milagre. Creia, Jesus continua sendo o mesmo, e Ele pode transformar todas as situações, mas disponha, faça como aquela mulher cananeia, brigue, grite, fale: Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi, me ajuda. A minha situação é essa, me ajuda. Eu não consigo, eu não posso, eu tento, e eu não consigo ver um passo sendo dado na minha história. Me ajuda e quebra em mim a rebeldia, a obstinação do meu coração, o afastamento da igreja, a visão de viver de forma isolada. Senhor, me remove de mim essa chaga. Não nos permita caminhar, ó Deus, distraídos, desavisados. Levanta, Senhor, o nosso semblante, para que olhemos para o Senhor com esperança, para que esse grande abismo que nos separa possa ser, ó Deus, aproximado pela verdade da palavra do Senhor, constrangidos, tocados, mudados a nossa vida, não apenas emocionados, mas transformados pelo Evangelho. Abençoa cada um dos teus servos que aqui estão, cada família, Senhor, eu abençoo, ó Deus, com a graça, com o favor, com o livramento, Senhor, com a plenitude da Tua vida, Senhor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os faça anunciantes dessa verdade do Evangelho, porque nós já temos as leis dos profetas, mas muito mais, nós temos a revelação do Cristo, da palavra encarnada de Jesus Cristo, e que nós sejamos aqueles que anunciam essa palavra a tempo e fora de tempo, anunciando, insistindo, falando, orando. Meu Deus, toca no nosso coração, é a nossa oração agradecida, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, e dê uma salva de palmas ao Senhor.